vamos para a nossa mensagem desta noite, e aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos que a nossa série de mensagens mudou, tá bom? Então, Jesus e eu, o encontro que vale a pena vai ficar para frente. Nós já falamos aqui a metade do ano, mais da metade do ano, foram 27 mensagens falando sobre o tema, onde Jesus ensinando a gente através das Escrituras, e nós vamos mudar agora a série de mensagens. Já tem algumas semanas que eu tenho me incomodado quanto a isso, e Deus tem falado comigo para mudar aí a série de mensagens, e nós buscamos então um tema, e o tema da nova série é Grandes Questões da Vida. Grandes Questões da Vida. E neste momento nós vamos falar sobre a mente do Senhor. O que seria a mente do Senhor? O que é uma mente? O que nós temos em nossa mente? O que o ser humano tem na mente? O que a mente ela exerce de função no nosso corpo? Eu estava conversando com a irmã Michele, e uma das coisas que é interessante é que todos nós somos capazes de fazer o que nós quisermos. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa, sabe disso? Nós somos capazes de fazer qualquer coisa. O que você quer fazer? Por exemplo, o irmão Cristiano, ele subiu no andaime ali, que tinha quantos anos? Quantos de altura ali? Uns 10 metros, 15 metros? Bem alto. Ele subiu lá, eu também sou capaz, mas aí tem que ter as ferramentas, a segurança, todos os equipamentos de segurança certos, mas também você pode fazer. Você pode tocar um instrumento? Se a sua mente mandar, não é, Otaviano? O Otaviano tem aqui, ó, ele é multi-instrumentista. Por que isso acontece? Porque a pessoa coloca na cabeça, vou fazer, e acaba fazendo. Você pode ler um livro de capa a capa? Pode, é só você querer, ok? Você pode ler a Bíblia toda, no ano todo? Pode, é só você querer. Então as coisas estão na mente, vêm do coração e estão na mente. E existe uma grande questão na nossa vida, e eu gostaria de trazer esta questão para nós estarmos estudando. E nisso nós vamos ler então o texto de Romanos 11:34, e você pode encontrar e levantar à medida que você for achando. Romanos capítulo 11, versículo 34, vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer, pelas palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 34. À medida que você for encontrando, você pode se colocar em pé para fazermos a leitura, então, com toda a reverência da palavra de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 34. Vamos ler do 33 ao 36, tá bom? 33 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Pai, fale conosco através da tua palavra, que nós possamos, ó Pai, ter humildade e também que a tua palavra
venha encontrar guarida em nossos corações e atingir aquilo que nós precisamos em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Poder sentar. Nós vemos aqui então a grande questão, e a Bíblia tem uma grande questão, ela tem uma grande pergunta, e ela está aí na tela. Romanos 11:34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente do Senhor, na outra versão? Mas o fato aqui é a questão da mente. Deus, Ele é todo poderoso, amém? Amém. Ele pode todas as coisas. Amém. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E nós, como nós vamos conhecer a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Eu não quero nem entrar no assunto que eu já mandei no grupo essa semana, mandei para alguns irmãos essa semana, falando sobre a restituição. Não é esse o tema da mensagem, porque seria uma mensagem só sobre falar sobre a restituição, que nós não podemos, só tem direito à restituição quem é o dono. Quem aqui já declarou imposto de renda sabe. Você tem direito à sua restituição, receber de volta o seu valor do imposto de renda, se de fato você pagou imposto mais do que você devia. E aí o governo te devolve uma parte dessa restituição. Então, na palavra de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos entender que nada é nosso. Como eu vou ter uma restituição de algo que não é meu? Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo quem conheceu a mente do Senhor, quem sabe o que o Senhor sabe, sendo que Ele é onisciente, nós somos limitados. E aí nós vamos ver o seguinte: o que é a palavra aqui Senhor? Senhor, uma questão que deveria estar na mente de todas as pessoas é: quem é o Senhor? Quem é o seu Senhor? Quem é o meu Senhor? Você sabia que muitas vezes o Senhor da minha vida é o meu coração? O Senhor da minha vida é o meu desejo, é a minha vontade? Mas eu quero dizer a você que existem formas de entender o senhorio. Quem é o Senhor? E estamos falando que o Senhor é Deus, ok? Então Deus, Ele é o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. E aí nós vemos o seguinte: para o ímpio, para aquele que não conhece o Senhor Jesus, para aquele que não anda nos caminhos do Senhor, ele tem uma interpretação e uma ideia do que é ser Senhor. Então, primeiramente, para o ímpio, para aquele que não tem Jesus Cristo, para aquele que não tem Deus como o seu Senhor, mas ele tem uma interpretação, ele tem ali uma ideia do que é o Senhor. E o Senhor para o ímpio é um Deus que não existe ou não se importa. Aqueles que são aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que são ateus, eles falam que Deus não existe. E não é fácil, não é difícil você encontrar pessoas assim hoje em dia, falando que Deus não existe, ou Ele não se importa. Você já viu aquela teoria que Deus abandonou a sua criação? Existe uma linha de raciocínio que acredita que Deus existe, mas Ele abandonou a sua criação. Então o ímpio tem esse tipo de pensamento, e estar sob o senhorio de Deus requer alguns reconhecimentos. Salmos 14:1 diz o seguinte: disse o ímpio no seu coração, não há Deus. Então está lá, Salmos 14:1. Então o primeiro pensamento do ímpio é que não há Deus, ele não se importa. Eles pensam que podem viver sem prestar contas. Meus irmãos, nós precisamos prestar contas a Deus, amém? Amém. Isso é um fato. A prestação de contas. Quem é Deus?
Também, meus irmãos, o segundo pensamento é que um Deus que não vê e nem julga. Existe um Deus, tá bom, mas é Ele lá e eu aqui. Existe uma comunidade, aí Ricardão, esse daí é para a nossa época, do Orkut. Lá no início da internet, tinha uma comunidade, e eu tinha um corcel na época, e a comunidade era assim: Deus no céu e nós no corcel. Era Deus no céu e nós no corcel. E aquela comunidade tinha tudo das peças do corcel. Todo o assunto era do corcel. Quando eu casei com a irmã Michele, eu tinha um corcel 2. Mas na época da comunidade eu tinha um corcel 1. Então, viu aí que eu sou da linha do corcel, né, da Ford. Então, quando as pessoas elas pensam o quê? É Deus no céu e eu na terra. O ímpio pensa assim, ele não tem a noção do que é o próprio Deus, o que Ele é. Mas o ímpio acredita até que tem Deus, mas ele não vê, ele não julga, ele não está interessado em nós. Quantas pessoas tem no mundo? Muita gente, né? Segundo a entrevista de uma pessoa, ele disse que no Brasil tinha não sei quantos bilhões de pessoas. E o número que ele deu de bilhões de pessoas não tem no mundo. Mas está tudo bem, está tudo certo. Mas é muita gente. Será que Deus estaria preocupado com cada indivíduo? Deus está preocupado comigo? Deus está preocupado com você, Vinícius? Deus está preocupado com você, Wesley? Deus está preocupado com você, Zé? Entende? Para o ímpio, Deus não se preocupa com o individual. Mas sim, Ele está preocupado comigo, com você, com você, com você, com você, porque Ele é Deus. Amém. Todas as coisas estão no controle dele. Amém. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Amém. Daqueles que andam segundo o seu propósito. Olha, tem mais um detalhe, né? Os que andam segundo o seu propósito. Não adianta só amar a Deus, mas eu preciso cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E tem mais uma, que o ímpio, ele tem uma definição ali, então, mas antes de falar, né, que Deus é um Deus que não vê nem julga, Salmos 94, 7 diz assim: e dizem, o Senhor não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Então acham que Deus está distante e indiferente. E agora um Deus que pode ser ignorado. Salmos 36, 1: não temem a Deus os ímpios, nem ainda diante dos seus olhos. Então os ímpios, eles vivem como se ele não tivesse autoridade sobre as suas vidas. Eles ignoram a Deus. O ímpio ignora a Deus, mas sabe quando eles vão lembrar de Deus? Na dificuldade, na doença. Ah, Deus, pelo amor de Deus, é um sequestro, é um perigo. Diz a história que existia um ateu e um crente no avião. E esse avião teve problema, assim como teve problema no avião que o Bernardo estava, né? Poxa, o irmão Bernardo foi escolhido para estar naquele avião que parou lá por conta de suspeita de bomba. Você viu essa notícia? E aí o irmão estava nesse avião aí. Então você imagina um avião que está caindo. O avião está caindo. E o camarada, ele não está nem aí com Deus, nem acredita em Deus, mas aí ele fica sabendo, vem uma notícia lá do comissário de bordo: apertem os cintos porque o avião está caindo. E aí? A gente viu alguns acidentes, né? Os jogadores da Chapecoense, nós vimos também aquele lá da TAM, em Congonhas. Eu ainda morava em São Paulo nessa época. Foi uma loucura. Foram dizimados. E você imagina você dentro de algo que você sabe que você vai morrer. Você sabia? Só tem uma certeza na vida: que nós iremos morrer um dia. E aí, como está preparada a nossa alma?
Como que está a minha vida perante Deus? Será que eu estou vivendo como um ímpio? Será que eu estou aqui, um Deus que não existe ou não se importa, um Deus que não vê nem julga, ou um Deus que pode ser ignorado? Você está ignorando a Deus, ou você ainda sente aquilo no seu coração, falar: eu preciso de Deus, eu preciso andar com Deus, eu preciso reconhecer o senhorio de Deus, eu preciso endireitar os meus caminhos. Dificilmente por nós mesmos nós vamos pensar assim, porque a iniquidade toma conta dos nossos corações, e a iniquidade de fato é um pecado que a gente comete que para nós não é mais pecado. Isso é iniquidade, é algo tão natural que a gente fechou os nossos olhos, e quando fechamos os olhos e nós esquecemos de Deus. Para o ímpio, o Senhor é um Deus distante, fraco, indiferente ou inexistente. Mas a palavra de Deus, ela afirma que Ele é santo, justo e juiz, e todos terão que prestar contas diante dele. Todos nós prestaremos conta de si mesmos, e às vezes nós esquecemos. Deus tem colocado ações e responsabilidades na nossa vida, e precisamos seguir a sua orientação. Para conhecer a mente do Senhor, eu preciso saber quem é o Senhor. Isso é fato. Preciso saber quem é o Senhor. O Senhor da minha vida, Ele tem que ser aquele que manda, porque isto é ser Senhor. E nós vamos ver daqui a pouco então sobre isso, que na verdade é agora. A palavra Senhor, no original, que nós encontramos aqui nesse trecho: quem reconheceu a mente do Senhor. No Antigo Testamento, você já viu, você reparou no Antigo Testamento a palavra Senhor em caixa alta ou em toda em maiúscula? Você já reparou isso? Ali, quando está Senhor em maiúsculo, é o pentagrama. A palavra é aquele nome impronunciável de Deus, que a gente assemelha a Yahvé. Mas no Novo Testamento, nós vemos que não está mais em maiúsculo. Por quê? Porque existe então uma diferenciação. É o mesmo Senhor, mas aqui está explicando, porque está em grego, e explicando o seguinte: aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence. E você vai poder ler aí o que está em verde, tá bom? No 3, 1, 2, 3. Aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence. Não, peraí, tá bem? Inicialmente está ok, mas vai ler só o verde. Vamos combinar? Ler só o verde até o final. Então, é aqui e depois já pula direto para cá, tá bom? Porque isso daqui é o que a gente vai se atentar nesta noite, sobre a mente do Senhor. Ok? 1, 2, 3. Aquele a quem uma pessoa pertence, título de honra que expressa respeito e reverência, e com qual os servos tratavam seus senhores. Então, é um título dado a Deus e ao Messias. E o Messias, ele é o próprio Deus, a Jesus, ok? Então a palavra Senhor nada mais é que aquele que tem, ou melhor, aquele a quem uma pessoa pertence. Na época escravocrata, existiam os escravos que pertenciam ao seu senhor. Eu tenho o sobrenome Silva. O meu avô provavelmente tenha sido da linha dos escravos. Então, provavelmente a minha ancestralidade, ela vem de que tinha a família Silva, que era dona do escravo, e os donos, os senhores, eles colocavam nos seus escravos o sobrenome daquela família. E Silva também é de Portugal. Então, meus irmãos, existia isso, e na época de Cristo, na época
que ele coloca. A palavra servo aqui, então, melhor, a palavra Senhor aqui na segunda parte é um título de honra que expressa a respeito de reverência com o qual servos ou escravos tratavam os seus senhores. Eu estava vendo uma reportagem de um ex-escravo, isso na década de 80, e este ex-escravo disse que era melhor na época em que ele era escravo do que depois quando veio a abolição. Por quê? Porque quando ele era escravo, ele tinha tudo lá. Ele era sustentado pelo seu Senhor. Você sabe por que no Rio de Janeiro existe tanta favela? Porque os escravos que estavam ali, porque o Rio de Janeiro tinha ali o porto dos escravos. Se você procurar, você vai ver que os escravos eram negociados. Então era um centro onde as pessoas eram negociadas, vinham da África e eram vendidas ali. Então existia uma concentração escravagista ali no Rio de Janeiro. E quando veio a abolição, os escravos tinham ali a sua carta de alforria e eles precisavam morar. E eles foram morar aonde? Nos morros, foram montando seus barracos. Tanto que não é só no Rio de Janeiro, mas na Bahia também, lá no Salvador, na Bahia também, tem o Pelourinho que os escravos apanhavam. Quando você for para Itanhaém, também tem um convento que é algo histórico lá, que tem um Pelourinho no meio da igreja, lá no quintal da igreja tem um Pelourinho. Olha, a igreja era conivente com isso. A igreja era conivente com isso. Por que eu estou trazendo todo esse contexto histórico? Eu estou trazendo esse contexto histórico para entender a questão do senhorio. Por que os escravos apanhavam? Porque eles desobedeciam o seu senhor, desobedeciam a ordem, eles eram rebeldes para com o seu senhor. E isto é o que a história mostra, é o que as pessoas mostram na sua história. E eu não estou falando mentira, porque eu estou vendo que muitos irmãos aqui, conhecedores da história, estão concordando comigo. Então, nós temos que entender que o Senhor, então, é um título dado a Deus e ao Messias. Amém. Nós somos servos de Deus. Vocês entenderam o poder, ou melhor, a responsabilidade de sermos servos de Deus? Sim. Servo de Deus, Ele é o nosso Senhor, e servo é escravo. Nós não temos escolha, nós temos ordens dadas pelo Senhor. E nós vamos ver mais um pouquinho aqui. Para o crente, nós vimos então para o ímpio, e agora para o crente. O crente de verdade, o cristão de verdade, ele precisa entender e saber quem é Deus. Eu quero acreditar que para todos aqui, nós tenhamos a mesma visão do Senhor. É aquele que é dono de tudo. Amém. Deus, o Senhor, Ele é dono de tudo. Glória a Deus. Amém. Ele é dono de tudo. É aquele que é fiel. Amém. Deus é fiel, irmão. Ele não nos desaponta. Mas como eu disse aqui no início da mensagem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que seguem o seu propósito. Ele é fiel. Ele não nos abandona. Amém. Quantos abandonos nós já não tivemos na vida? É uma sensação horrível a sensação de abandono, não é? Você já foi abandonado alguma vez? É uma sensação horrível. É traumático o abandono. E nós abandonamos a Deus nos nossos pecados. Mas Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele não abandona os seus filhos. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que entregam a vida para Jesus. João 1, 12, 14. Você pode abrir ali e ler. João 1, 12. Abra aí mesmo para nós, para a gente ler.
Não vou falar de cor, não. Lê para nós. Você vê que está na Bíblia. Pode ler. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. 13 e 14 agora. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Amém. Então esses são filhos de Deus. Porque Jesus Cristo veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o texto vem seguindo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é o Logos, é o mesmo Verbo lá na criação. Façamos. Foi a palavra, e haja luz. Foi o Logos. Jesus na criação, haja luz, e assim houve. Então, nós entendemos que Ele é fiel, aquele que merece adoração e aquele que salva. Amém? Amém. Esse é o Senhor. Ele é dono de tudo. Ele é aquele que é fiel. Ele é o que merece a adoração e Ele é aquele que salva. A palavra de Deus, ela afirma que Ele é santo, justo e juiz, como eu disse aqui anteriormente. E esse Deus merece toda a honra, glória e louvor. Versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Que assim seja. Glória a ele eternamente. E aí, meus irmãos, aquele que é dono de tudo. Vamos abrir agora. Aqui são 4 pontos, tá bom? Na nossa mensagem. E nós vamos ver esses 4 pontos. Então, o primeiro ponto: aquele que é dono de tudo. Salmos, capítulo 24, versículo 1. Faça como os crentes de Bereia. Abra sua Bíblia e confere se o que o pastor está dizendo é o que está na palavra. Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ele é dono de tudo ou não? Amém. Amém. Do Senhor é a terra. E aqui Senhor está em maiúsculo. Lembra que eu falei no começo da mensagem? Aqui o Senhor é o Senhor Deus Criador, Yahvé. Ok? Primeiro livro de Crônicas, na verdade, 29, 11 e 12. E aí eu trouxe só um trecho também da palavra. Então existe para o antes e o depois, mas eu gostaria de focar nesse trecho, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Quem é mais experiente, mais antigo na caminhada cristã, vai poder lembrar de uma música que eu vou aqui cantar só um pedacinho. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força.
E é justamente esse trecho de Crônicas, 1 Crônicas. Tudo vem de ti, riquezas e glórias vem de ti, Crônicas diz. Tudo Crônicas, não é? Tudo que há nos céus e na terra é do nosso Deus. Amém. Olha que bênção! Amém. Esse é o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. E por que a gente não confia nesse Deus? Por que nós trabalhamos e não confiamos em Deus? E muitas vezes nós, como seres humanos, nós acreditamos muito no que vemos, nós queremos apalpar, nós acreditamos no tangível, e o intangível fica de lado. Mas nós precisamos confiar no Senhor, sabe por quê? Porque Ele é meu dono. Fale no seu coração: Ele é meu dono. Deus, reconheça que Ele é o meu dono, Ele é o seu dono. Quando eu reconheço que Ele é meu Senhor, então Ele é meu dono. Amém? Amém. Mas a gente não gosta de ser dominado, né? É ou não é? Fala a verdade. A gente não gosta de ser dominado, nós queremos fazer a nossa vontade, é ou não é? É verdade. Mas temos que entender que Deus, Ele é o Criador. Nós vimos aqui, Ele é dono de tudo, Ele é Criador, e Ele é dono de mim e de você, porque sem Ele nós não existiríamos. Nós somos um milagre de Deus. Amém. Glória a Deus. Você foi um vencedor lá na barriga da sua mãe, como a gente costuma dizer, né? O Cristo foi mais rápido do que o outro irmãozinho que não nasceu. Entende? O Vini foi mais rápido do que o irmãozinho que não nasceu. E assim por diante. Foi Deus que nos gerou, Ele nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Amém. E Ele tem um plano. E Ele é o meu dono. E Ele sendo meu dono, Ele é meu dono, Ele é dono do meu amor. Amém. Será que eu amo a Deus? Eu amo ao Senhor? Entende? Ele é o dono do meu amor. Primeiro de tudo, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Não é isso o mandamento? Amém. Primeiro mandamento? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas muitas vezes amamos a nossa família mais do que a Deus. Amamos o nosso filho mais do que a Deus. Amamos o nosso trabalho mais do que a Deus. Amamos a nossa conta bancária mais do que a Deus. Ele é meu dono. E Ele tem que ser o dono do meu amor. Amém. Que possamos amar a Deus acima de Amém. todas as coisas. Amém. Amém? Ele é o dono do meu tempo. Irmãos, nós temos quantas horas por semana aqui? Vamos ver se você é bom. Quantas horas por semana nós temos? 24 vezes 7. Eu não vou fazer a conta igual a Dilma não, porque eu vou errar. Vou fazer a conta de cabeça. 24 vezes 7, quantas horas? 68. 168. 168 horas na semana. 168 horas na semana. E quanto nós investimos no Senhor? Quantas horas nós investimos para com Deus? E eu não estou falando de religião, eu não estou falando de você vir à igreja e ficar uma semana toda aqui enfurnado na igreja, não é isso. Mas quanto você se dedica às coisas de Deus? Visitar alguém, estudar a palavra, orar, organizar. Quanto? Ele é dono do meu tempo. E às vezes eu dou migalha para o Senhor. Eu não estou falando quem não veio está dando migalha, tá bom? Por favor. E vai estar no YouTube, então eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que Deus, eu tenho que ter esse reconhecimento que Deus, Ele é meu dono, Ele é dono do meu amor, Ele é dono do meu tempo. Como os irmãos aqui compartilharam comigo e reagiram comigo sobre a questão da enfermidade. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui, mas estão enfermas?
perdemos para dar valor só depois que perdemos. Ele é dono do meu tempo. Amém. Ele é dono do meu ânimo. Eu tenho que estar animado em fazer as coisas para Deus. Ele é o dono. Não é a minha emoção, mas eu tenho que entender que Ele merece toda a minha dedicação. Será que eu tenho me dedicado a Deus? Irmãos, não é estar numa reunião para me abastecer, mas sim estar na reunião para servir a Deus com alegria. O salmista diz: alegrei-me Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, o contexto desse texto é que eles estavam exilados e eles não tinham mais como estar na casa do Senhor para sacrificar, para receber ali a sua adoração. E quando ele recebeu o convite de algo que eles não podiam fazer, ele se alegrou. Mas que nós não esperemos isso acontecer conosco. Você lembra da época da pandemia? Nós não poderíamos mais nos reunir como igreja, e aí tinha o ministério de louvor junto com os irmãos aqui, prestando um culto com os irmãos na sua tela em casa, no celular, na TV. Como foi frio aquele momento, como foi triste. Eu ia praticamente todo domingo para a igreja. Eu não estava aqui ainda, eu estava no Garcia. E existia uma equipe toda envolvida para levar ali a escola dominical aos irmãos. Existia uma interação no telefone, era muito interessante, mas a gente teve que se reinventar. Mas não há nada melhor do que estarmos juntos nos atos de Deus, unidos, poder cumprimentar e abraçar cada um dos irmãos. O irmão Renildo viu uma cena lamentável lá no sábado passado, que eu estava cumprimentando os irmãos, dando um abraço nos irmãos. Teve uma pessoa que simplesmente não levantou e falou: não quero. Aí o Renildo: vem cá que eu quero. Vem cá que eu quero. Porque ele viu na minha face a minha tristeza e desilusão com aquilo. Foi triste. Deus sabe todas as coisas. É bom estarmos juntos. Glória a Deus. Amém. É maravilhoso estarmos juntos. Eu amo estar junto. Deus é dono do meu ânimo. Deus é dono da minha força. Olha, se não fosse Deus nos dar força para fazer as coisas na casa de Deus, os irmãos que estavam empenhados no esporte na veia, no campeonato, se não fosse a força de Deus na vida desses irmãos, os irmãos iam olhar para trás e abandonar tudo. Sabe por quê? Porque no início era para estarmos aqui em 20 pessoas, mas na verdade, de fato, foram quantos? 6 ou 7 ou 8? Vamos falar 10, quem não dá? De 73 membros da igreja, nós estávamos com 10. Isso é vergonhoso. Ricardão, fecha o olho aí, fecha o olho e ouvido para isso aí, tá? Você não está vendo esse problema aí. Mas é vergonhoso. A igreja precisa estar envolvida. Não é por A, B ou C, mas envolvida em Cristo. Ele é a nossa força. Será que está faltando força em mim e em você? Precisamos avançar, irmãos. Precisamos avançar e fazer a obra, levar o evangelho às pessoas. Nós temos um lema, nós temos uma missão, nós temos uma divisa. Existimos para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Mas nos últimos meses parece que isso não está claro. Parece que a gente não quer levar ninguém para Jesus. Eu tenho sentido isso há meses. Por isso a ideia de mudar o tema da mensagem. Nós precisamos voltar e entender quem somos nós e quem é Deus. Não adianta eu ouvir de Jesus se eu não sei quem é Jesus. Os irmãos não têm culpa nenhuma, tá bom? Mas vamos falar aqui, vamos nos unir
para que isso esteja claro, para que todos possam estar juntos conosco. Levem essa mensagem de encorajamento. Amém ou não? Amém. Vamos levar encorajamento. O que passou, passou. Nós precisamos recalcular a rota. Não tem o GPS quando você erra o caminho? Ele não recalcula, ele vai te levar para o lugar certo, mas ele recalcula, ele não te deixa perdido. Assim nós precisamos recalcular a rota. Amém? Amém. Ele é a nossa força, ele é a minha força. Se ele é meu dono, ele é o meu sustento, ele é dono do meu sustento. Amém. Porque eu só estou trabalhando aonde estou trabalhando e tendo o salário que eu tenho para me sustentar, porque Ele é quem me deu a oportunidade de estarmos trabalhando naquele lugar. Amém. É Ele. Se você ficar desempregado em você, e se Deus não quiser que você trabalhe, você vai ficar ralando. Nós temos que reconhecer que é Ele que nos coloca onde estamos. Amém. Ele é o meu sustento. Amém. Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza, Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. É Ele. Ele é meu dono. Ele é o dono do meu sustento. Ele é o dono da minha adoração. Você acha que os irmãos do Ministério de Louvor, eles estão aqui somente entretendo os irmãos? É isso? Não. Se fosse isso, seria um desrespeito. Os irmãos, eles se preparam, tem ensaio. Na semana eles ouvem o louvor que vai ser cantado na outra semana. E eles vêm na sexta, no sábado ou no domingo, depende da semana, tem um ensaio. O pessoal aqui se dedica. O irmão Otaviano podia estar aposentado, mas ele serve ao Senhor. Amém. E servo do Senhor não se aposenta. Amém. Não é? Amém. O aposento do servo do Senhor é a promoção. Agora, se você quiser ser promovido, essa promoção é a glória. Você vai deixar a turma aí e vai embora para a glória. Essa é a promoção. Eu não quero morrer. Eu quero Cristo. Amém. Amém. Eu quero ser arrebatado. Porque o que vem com a morte é uma tristeza tão grande. Deixar os nossos parentes aí, né? Mas Jesus Cristo, Ele vai arrebatar a sua igreja em breve. Amém. Nós Glória a temos. Deus. E Ele é o dono da minha adoração. Amém. E você aí no seu lugarzinho, você também tem que adorar ao Senhor. Amém. E não é cantar somente. Amém. Adorar é trabalhar para Ele, é servir a Ele, é fazer as coisas para Ele, fazer com alegria. E você ter ali então, entender que Ele é dono do seu amor, do seu tempo, do seu ânimo, da força, do sustento. E aí sim é a sua adoração. E a sua adoração só vai acontecer no próximo passo, se você de fato entender que Ele é o dono da sua adoração. Deus é o dono da sua adoração? Amém. Quando Ele é o dono da sua adoração, nós adoramos a Ele com a nossa vida, com o nosso tempo, com tudo que nós temos, com o nosso sustento e com o meu dinheiro. É um assunto polêmico, mas irmãos, o reino ele só se expande se nós conseguirmos avançar comprando as coisas. Isso aqui custou. Isso aqui não cai do céu. Alguém pagou. E pagou com qual o dinheiro? O dinheiro arrecadado dos irmãos. E mais uma vez, eu não peço dinheiro para mim. Mas nós usamos o dinheiro para fazer a obra. Amém. As grades foram trocadas, eram tudo alambrado, velho. Inseguro. É ou não é? Sim. Os meninos pulavam o alambrado, furavam o alambrado fácil para pegar pipa. Pulavam o muro. Hoje, diminuiu a entrada aqui dos moleques pegando pipa aqui. Diminuiu? Graças a Deus. Teve um menino que caiu lá dentro da casa de vocês. Subiu no telhado da casa do Zé, da Rosinha. Caiu lá de cima, imagina o susto. Aí. Então tudo é segurança. Pintar a igreja. Nós precisamos colocar a placa. Olha, eu quero falar aqui a última vez, tá, Valdir, pessoal aí. Precisamos das 3 placas. Que nós não fechamos setembro sem placa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Em nome de Jesus, vamos trabalhar para isso.
Eu não aguento mais a igreja ser conhecida como o prédio azul. Não é o prédio azul. A igreja tem que ser conhecida como a igreja. Amém. Amém? Amém. UPA não tem que ser referência para a nossa igreja. A nossa igreja. A nossa igreja tem que ser referência para o UPA, é perto da igreja batista. Verdade. Entende? Sim. Hoje, quem passa na rua não sabe o que é igreja. Fala aí, Cris, o que você ouviu aí do pessoal aí fora? Parece ser uma igreja aqui. O prédio não tem identificação. Antigamente era pior, porque a porta era lá no labirinto. As pessoas passavam e não viam o que estava acontecendo aqui dentro. Mas hoje as pessoas conseguem olhar. Olha, é uma igreja. Entende? Vocês estão comigo? Amém. Então não deixa o Valdir ficar bravo comigo, não. Oferte, porque com recurso a gente consegue comprar. Amém. Senão já viu, né? Então, irmãos, é isso. Dele é meu dono. E ele é dono de toda essa lista. Ele podia abrir mais essa lista. Amém ou não? Amém. Aquele que é fiel. Agora eu vou ser rápido, tá bom? Aquele que é fiel. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Nosso Deus é fiel. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos aqui por conta de quem? De Jesus. Porque Ele morreu por mim e por você. Esse lugar só existe por causa de Jesus. Esta comunhão só existe por causa de Jesus. Porque se não fosse Jesus, qual seria o motivo de estarmos juntos? O que temos em comum é Jesus Cristo. Amém. Um dos versículos mais famosos, mesmo em meio a grande tristeza e destruição, o profeta Jeremias, lá em Lamentações, ele encontra a esperança na fidelidade constante de Deus, que se renova como o nascer do sol a cada noite. Mesmo em meio à calamidade, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que Deus é fiel e que as misericórdias desse Deus fiel se renovam a cada manhã. Amém. Mesmo em meio à dificuldade, à calamidade, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Aquele que merece adoração. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Deus é digno por ser o Criador e sustentador de tudo. Na sua casa existe um comando. Alguém comanda na sua casa. E não é o seu vizinho. É o seu vizinho que comanda a sua casa? Não. Por que não é o seu vizinho que comanda a sua casa? Porque é você que comanda na sua casa. A sua casa é sua. Por mais que seja alugado ou não, mas ali é o seu lar. Amém? Amém. Ali quem comanda é você. Então, vamos fazer a analogia que esta casa, o mundo, é de quem? É de Deus. Quem é que manda? Ele. Preciso falar mais alguma coisa? Entende? Então, Ele merece adoração. Ele é digno de adoração porque Ele é o Criador e sustentador de tudo. Só existimos porque Ele é quem nos dá esta possibilidade de existir. Nós somos sobreviventes de uma pandemia. Muitas pessoas nos perdemos na pandemia. E nós estamos aqui porque Ele nos sustentou. Nós estamos aqui. Eu estava falando com a irmã Michelle, indo para cá, que graças a Deus, nós
Eu estava vindo, né, porque no caminho a gente via tudo vazio na época da pandemia e tudo mais, e a gente vinha conversando 1 hora de caminho, né, de estrada, a gente tem que conversar, né? Aí a gente falando, como Deus é misericordioso, a gente não passou nem pelo hospital, minha família nem no hospital passou, não tivemos nada, nem contato com o Covid, para honra e glória ao Senhor. Amém. E nós continuamos trabalhando. Eu estava no shopping, eu não podia ficar em casa, eu tinha que estar no shopping. O shopping tinha um mercado, o mercado tinha que estar aberto para as pessoas comprarem o alimento. Foi uma loucura. Arroz a R$50 o pacote de 5 quilos. Lembra disso? R$50 o pacote de arroz. Não está diferente hoje o café, né? Deu uma diminuída, mas o café está mais caro do que uma carne. É só você fazer a conta. Um pacote de 500 gramas tem lugar que está R$40. Aí você multiplica por 2, é R$80 o quilo do café. Mais caro do que a carne. Entende? É um absurdo. Ele é o sustentador. Amém. Ele é o nosso sustentador. Acredite, confie nele. Êxodo 20, 3-5. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é digno da nossa adoração. Êxodo 23-5 ainda, né? João, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aquele que salva, Isaías 43:11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Não há Salvador fora de Deus. Deus é digno e Ele nos salva. 1 Timóteo 2:3-4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor, Ele quer que todos venham a ser salvos. Ele é quem salva. Você conhece o Senhor? Amém, Jesus. Se você não conhece o Senhor, conheça Ele hoje. Você conhece o Senhor? Amém. Aumente todos aqueles que conhecem o Senhor. Amém. Né? Então, se você conhece o Senhor, continue aí, firme, porque nós precisamos entender quem é o Senhor, para entender a mente do Senhor. Olha só quanto a gente teve que trazer para entender o que Paulo está dizendo sobre a mente do Senhor. Deus, os propósitos eternos, o que está na mente de Deus? Os propósitos eternos, soberanos e misteriosos de Deus. Ele sabe quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. Ele sabe todas as coisas porque é onisciente. Então são os atributos incomunicáveis. Como eu posso conhecer a mente do Senhor se Ele não comunica comigo os mesmos atributos? Ele é um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus que sempre existiu. Eu sou um ser limitado. Como eu posso conhecer a mente do Senhor? Eu não posso conhecer a mente do Senhor. Como eu vou conhecer a mente do Senhor? Então é isso que Paulo está trazendo no seu versículo 34 que nós lemos na abertura da mensagem. E Cristo, aí sim, nós temos a mente de Cristo. E a mensagem, e a mente de Cristo é a vontade revelada aos pensamentos e aos valores de Cristo. E aí sim, ela é uma comunicação pelo Espírito Santo. Então, nós temos a mente de Cristo, Paulo diz. Amém? Amém. Mas nós não conseguimos compreender a mente do Senhor, porque o Senhor, Ele é inescrutável. Viu aqui, ó, quão inescrutáveis os seus caminhos. Não dá para entender, não dá para compreender. Versículo 33 que nós lemos. Para quem conhece a mente do Senhor, esta é uma pergunta que é um lembrete para algumas coisas.
rejeitar a presunção. Eu não sou nada, eu não conheço todas as coisas. Muitas vezes eu me prendo, eu entendo tudo de ar-condicionado, eu entendo tudo de segurança do trabalho, eu entendo tudo de música, de logística, eu entendo tudo de pedreiro, de construção civil, eu entendo tudo de pintura. Nós temos isso, né? De presunção. Mas esta pergunta é um lembrete para rejeitar então a presunção, para questionar Deus, ou melhor, parar de questionar Deus com um coração desafiador, como se pudéssemos julgá-lo ou aconselhá-lo. Devemos nos submeter à sua autoridade, mesmo quando não entendemos os seus caminhos, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a segunda coisa é um lembrete para confiar na sua sabedoria. Descansar no fato de que Deus, em sua mente infinita, sabe exatamente o que Ele está fazendo. Seus planos são perfeitos, mesmo que nos pareçam confusos. Está confuso? Confie em Deus. Amém. Porque Ele tem o domínio de todas as coisas, como nós vimos aqui em Crônicas. E terceiro, buscar a sua vontade revelada. Em vez de se perder tentando desvendar os mistérios insondáveis de Deus, o crente deve focar em conhecer e obedecer a mente de Cristo, que lhe foi revelada na palavra pelo Espírito. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Vamos conhecer a palavra. É por isso que o tema da nossa escola bíblica dominical para o mês de setembro é vivendo na palavra. Nós vamos ser equipados a interpretar a Bíblia, a entender o que ela tem para nós. Não são experiências, mas são vidas, são palavras de vida do Senhor Jesus na sua palavra, que nos orienta a tudo que nós precisamos para as nossas vidas. Amém. Então, busque a sua vontade revelada. Pare de tentar ser o conselheiro de Deus e comece a confiar nele como conselheiro todo sábio. Obedeça ao que já revelou e descanse no que ele escolheu não revelar. Amém. Porque as coisas ocultas pertencem a Deus. Não fica querendo descobrir o que Deus não revelou. Vamos viver a obediência. Amém. Sabe por que nós muitas vezes procuramos entender o que Deus não revelou? Porque nós não queremos obedecer o que Ele revelou. Amém. E aí ficamos procurando outras coisas que não são impertinentes ao nosso conhecimento. Quando entendo que quem é Deus e a sua mente, entendo que nada é meu, nada há para ser restituído. Como diz aí, nós lemos o versículo 35 e 36. Ou quem primeiro deu a ele para lhes que venha a ser restituído, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Amém. Semana que vem nós iremos então para a segunda parte da série de mensagens Grandes Questões da Vida. E semana que vem nós vamos falar sobre a vida. Hoje foi a mente de Deus, a mente. E semana que vem nós vamos falar sobre a vida. Venha, traga aqueles que não vieram. Faz um telefonema. Às vezes é aquele que está desanimado, às vezes é que precisa de uma palavra. Já estamos acabando as férias, então alguns irmãos estão de férias, alguns irmãos estão viajando. Mande uma mensagem, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós.